Olá, eu sou o professor Joanilson Rodrigues e tenho conversado aqui no canal Narrativas Politicamente Incorretas sobre a questão da guerra cultural. Hoje, em especial, eu quero falar no que tange a segurança alimentar. Nós temos visto os movimentos de esquerda e outras nações do mundo acusando o Brasil de degradar o meio ambiente. Nós ouvimos, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia corresponde a menos de 1% da superfície da Terra e os oceanos correspondem a 71% da superfície da Terra. Nós sabemos que a fome sempre assolou a humanidade desde os tempos bíblicos. O homem neandertal, o homem das cavernas, que não sabia plantar, não conhecia a agricultura, como é que ele sobrevivia? Ele comia e, quando acabava o alimento daquele lugar, ele partia para outro lugar. Sabe-se que parte dos índios brasileiros também não conheciam a agricultura como nós a conhecemos, o plantio regular. Sabiam para que serviam algumas coisas, mas não conheciam em profundidade o cultivo sistemático através de sementes. Inclusive, é interessante que tem um autor chamado Alvin Toffler, que em seu livro The Third Wave, a terceira onda, ele fala que a humanidade teve 3 grandes movimentos. Primeiro foi a agricultura, depois a Revolução Industrial e hoje já tem décadas, né? Quando o livro dele foi escrito lá nos anos 90, fim dos anos 80, falava que ia ter esse grande movimento ligado com a internet e tudo mais. Então, por que ele diz que o primeiro grande movimento foi a agricultura? Porque ele diz que aquilo que nós conhecemos como escrita, né? A escrita surgiu por quê? Segundo ele, por causa da agricultura. O homem, quando começou a plantar, começou a construir uma comunidade em torno de si cada vez maior, porque ele ia tirar a subsistência para si e para os seus da terra, não somente da caça animal. E ao colher os frutos da terra, ele começou a ter que contá-los. Olha, tem 10 sacos, tem 100 sacos, tem 1000 sacos, tem 2000 sacos. E aí ele começou a criar abreviações e símbolos gráficos para marcar aquela quantidade. E daí teria surgido a escrita. E grande parte da evolução da humanidade veio a partir disso. Nós encontramos muitos relatos, e eu não vou falar de muitos deles, mas apenas alguns para nós chegarmos à ponderação principal. O primeiro é lembrando do cerco de Samaria, que está lá na Bíblia e que você pode conferir nesses versículos. Passado um bom tempo e o povo não tinha como comer, uma mãe combinou com a outra: nós vamos matar os nossos filhos e vamos comê-los. E uma entregou o filho, elas mataram, cortaram a criança e comeram. Tal era o estado de fome que eles estavam passando. No dia seguinte, a outra não teve coragem de entregar o seu filho, apesar de ter comido o filho da amiga junto com ela no dia anterior. E escondeu seu filho. E as duas estavam brigando. Quando o rei viu, falou: por que vocês estão brigando? E uma explicou: ontem nós matamos o meu filho e nós duas comemos o meu filho, e hoje é o dia de matarmos o filho dela para comermos o filho dela, e ela não quer me entregar, rei, o filho dela. Quer dizer, a pessoa perdeu completamente a noção de civilidade, de respeito à vida, de qualquer coisa, e o rei rasgou as vestes. Tal era o estado em que o povo se encontrava. Então nós sabemos que os grandes flagelos da humanidade são basicamente a guerra, a peste, que são doenças, epidemias, e a fome. A fome é um flagelo que nós temos visto sistematicamente em muitos países, e você pode dizer: puxa,
apesar da fome estar em muitos países, em países capitalistas e socialistas, existe uma diferença básica que você precisa entender. Muita gente diz, não faz diferença esquerda ou direita. Faz, e faz muita. Algumas pessoas dizem assim, o capitalismo gera a pobreza. Não é verdade. Não é o capitalismo que gera a pobreza. A pobreza é a condição natural de um ser humano. Pense em alguém em uma ilha, sozinho. Essa pessoa tem o que para si? Ela tem a pobreza, ela não tem nada. Ela não tem uma boa cabana, ela não tem bons alimentos, ela não tem móveis prontos, ela não tem conforto, ela não tem uma diversidade de produtos. Mesmo uma pessoa que tenha uma fazenda sozinha, ela ainda vai precisar de outros produtos para o seu conforto. Então, o capitalismo, ele produz tudo isso. Ele produz a riqueza. E uma das questões que nós precisamos pensar não é como acabar com a riqueza, mas como construir a riqueza. O economista Roberto Campos, já falecido, ele dizia que os socialistas eles sabem chacoalhar as árvores para que caiam seus frutos e eles possam comer, como o homem das cavernas. Mas ele não sabe como plantar essas árvores. E o X da questão para nós é plantar as árvores. Talvez você fique indignado comigo e diga, não, o capitalismo produz a pobreza. Não! Esse é o meu ponto de vista. Os pobres são atraídos para o capitalismo. E não é o capitalismo quem produz os pobres. Ao contrário, eu não sei se você conhece o índice Gini. O índice Gini foi criado em 1912 pelo italiano Corrado Gini. Ele pode ser usado para diferentes aplicações, mas geralmente ele é usado para medir a desigualdade. Então é um índice que vai de 0, que é a igualdade absoluta, até 1, que seria a desigualdade absoluta. Então, a igualdade absoluta significa que todo mundo tem o mesmo patamar de riqueza ou o mesmo patamar de pobreza. As pessoas são iguais quando o índice é 0 e as pessoas são desiguais quando o índice é 1. Pode ser que a desigualdade nesse índice 1 seja que todo mundo seja rico e tenha uma pessoa pobre. Ou o contrário, que uma pessoa seja rica e todos os demais sejam pobres. Então, ou seja, o 1 indica a desigualdade e o 0 indica a igualdade. Isso é o índice Gini. Um país cujo índice esteja mais perto de 1, por exemplo, 0,65 ou 0,78, está mais perto de 1. E 0,32, 0,28 está mais perto do 0. Então vai ser geralmente 0, alguma coisa para se aproximar de um e de outro. Então, de um modo mais fácil, pense assim, o que desconsidere o 0 que tiver como se fosse o 100, né? Se tivesse mais perto do 100 é desigual e mais perto do 0 é mais igual. Então o que acontece? Muitos países ricos apresentam um maior índice de desigualdade e muitos países pobres apresentam um maior índice de igualdade. Então, o que o socialismo faz? Geralmente é nivelar todos por baixo. Na maior parte das discussões acadêmicas, erroneamente se concentra na desigualdade e não na pobreza, não na extinção da pobreza. Veja só, Jesus disse: vós sempre tereis pobres. Se nós olharmos dentre muitos exemplos da Bíblia, nós vamos perceber que esse conceito de igualdade é apregoado sistematicamente pelo socialismo e pelo comunismo, mas não é apregoado pela Bíblia. E alguém fala, não, mas em Atos, na igreja de Atos, eles eram todos iguais. Não, não eram todos iguais. Existiam pessoas ricas, existiam pessoas pobres, e as pessoas ricas eram generosas, elas voluntariamente, veja bem, elas voluntariamente davam
parte da sua riqueza para que não houvesse necessitados na igreja, né? Então, dando parte da sua riqueza, dividiam e tinham tudo em comum. Então você imagine numa igreja em que tivesse alguém com muito dinheiro, com 3, 4, 5, 10 carros e tivesse várias pessoas sem carro e ele doasse. Ele tem 6 carros, ele doasse 5 carros para a igreja e ficasse com um. Para quê? Não para a igreja vender e enriquecer o pastor, nada disso, mas para que a igreja usasse aqueles carros, as famílias pudessem fazer compra com aqueles carros e passear com os carros. Imagine que fosse assim. E depois da morte de Ananias e Safira, nós vemos que a igreja parece que cessou essa prática da maneira radical como eles faziam. Mas repare que doar os próprios bens é um princípio bíblico. Deus não dá prosperidade para ela ser em si mesmada, mas Ele dá prosperidade para que você seja generoso e reparta com os necessitados. E isso confunde muitos cristãos que acham que a ideia do socialismo seja essa. Mas a ideia do socialismo não é essa. Ué, não é parecido com isso, não. A ideia do socialismo não é que convencer as pessoas que têm bens a dividirem os seus bens, mas é fazer com que o governo e a sociedade tomem os bens dessa pessoa produtiva e, entre aspas, redistribua para as pessoas. Parece ser uma coisa boa, mas na verdade é uma coisa condenada por Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, quando Deus deu os mandamentos, ele falou: não cobice as coisas alheias, não deseje a vaca do teu próximo, não deseje o campo do teu próximo, não deseje a mulher do teu próximo. Bem, então o próximo tem propriedades que são dele? Sim. E devem ser divididas igualmente entre todos? Não. Se o próximo tem e você não tem, trabalhe para ter, peça para que Deus te abençoe. Mas não queira tomar a propriedade do outro, porque isso é contra a vontade de Deus. Você repara na parábola dos talentos, e um talento, né, na verdade, na época de Jesus equivalia a mais ou menos 34 quilos. Então imagina que uma pessoa recebeu um talento e recebeu 34 quilos de ouro, por exemplo. Outra, se receber 10 talentos, recebeu 340 quilos de ouro. Então, na parábola você vê que há uma distribuição desigual. Distribui para um mais talentos, para outro um pouco menos, para outro um pouco menos, e para outro um único talento. E Deus é injusto por causa disso? Não. Deus não é injusto. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade de administrar. A ideia socialista, ela vem totalmente contra isso. Ela vem com a ideia de fazer a distribuição do que Deus dividiu ali na marra. Vamos pegar esse que tem 10 talentos e vamos obrigá-lo a dividir com o que tem 1. O resultado disso é desastroso. E aí eu quero trazer rapidamente alguns exemplos o que aconteceu na Venezuela. O Hugo Chávez, ele fez várias desapropriações. O que é uma desapropriação? É quando o governo entra na propriedade de alguém, imagina um supermercado que valha 500 milhões, e o governo fala assim: eu te dou 10 milhões por ele, mas vale muito mais, te dou 10 milhões e fora. E o governo toma aquele mercado para si. E isso foi o que o Hugo Chávez fez com uma rede de mercados dia a dia, lá na Venezuela, e começou a desapropriar os ricos, tomar as coisas, as propriedades dos ricos, como um Robin Hood, para dar aos pobres. Que coisa linda! Mas a primeira coisa que começou a acontecer foi o desabastecimento. E essa é uma questão que você deve estar falando: puxa, você começou falando de comida e agora você está falando do socialismo. Calma, eu vou chegar lá, para você vai entender como é que nós vamos chegar na ideia socialista.
e como a ideia socialista é funesta. O Ludwig von Mises, no seu livro 6 Lições, ele explica o que é intervencionismo. E ele dá um exemplo da Inglaterra, que o governo taxou o leite. Então eu não vou encher você com muitos detalhes históricos, mas pense que você hoje vai no mercado no Brasil e compra um leite por R$ 2,60, R$ 2,50, R$ 3,10, talvez um leite sem lactose, R$ 4,00. Imagine que o governo chegasse e tabelasse o preço do leite em R$ 1. O governo, numa medida populista, dissesse assim: a partir de hoje o leite vai custar R$ 1. O que ia acontecer com a população? Aplaudir, nossa, esse governo é maravilhoso, está proporcionando leite para a gente por R$ 1, que bacana. Você sabe qual é a primeira coisa que iria acontecer? O desabastecimento. Você iria até ao mercado para comprar o leite a R$ 1, que anteriormente custava R$ 2,65, R$ 3, e você começa a perceber que está faltando leite. Talvez por muitos motivos. Primeiro, a ganância das pessoas que vão lá e compram aos montes, né? E aí o governo começa a tabelar, fala, não, cada família vai poder pegar somente uma caixa de leite por compra, com 12 unidades. Só que daí ele percebe que mesmo assim está faltando. Então o governo tabela o leite só para pais que tenham crianças até 7 anos. Mesmo assim está faltando. Então para crianças, o leite será vendido para pais que tenham crianças até 5 anos, depois para crianças até 3 anos e depois somente para crianças até 1 ano e meio de idade. E mesmo assim falta o leite. Depois de muito tempo, sabe o que o governo da Inglaterra fez? Chama os produtores de leite e pergunta, mas por que não está tendo leite? E os produtores dizem ao governo, olha, a gente percebeu que vale mais a pena matar a vaca e vender a sua carne do que vender o leite. Porque da maneira como você tabelou o preço do leite, não cobre os nossos custos. E o governo pergunta, mas quais custos? O custo da ração. Ah, é isso? Então ele vai, quanto é que vocês pagam a ração? Eu não sei quanto é, mas imagine que, fala assim, nós pagamos R$3 o saco. Pois é, eu vou falar para o produtor agora de ração que ele só vai poder vender o saco a R$1. Está resolvido o problema. Esse é o intervencionismo do governo. E o governo vai lá e tenta taxar a ração agora a R$1. O que acontece com a ração? Ela some e os produtores não têm acesso a ela. Então o que eu quero dizer? Que quando há esse intervencionismo socialista do governo, a primeira coisa que vai acontecer é a escassez. Vai começar a sumir os produtos do mercado. E aí nós voltamos para a história do socialismo e para as grandes fomes produzidas pelo socialismo, a começar pela mais recente, a fome na Venezuela, que nós vimos gradativamente as coisas sumirem do mercado. A fome na Argentina, que tem crescido em velocidade impressionante, justamente por causa da intervenção do governo, das expropriações. Expropriação é um eufemismo de roubo. Pelo roubo do governo, que chega na propriedade e fala, não, eu vou tomar agora para fazer bem aos pobres. E aí o governo não consegue produzir, não consegue distribuir, porque a fome é o natural, mas você produzir algo de valor e em quantidade é que é o grande X da questão. Você sabe que inovação, tem um cara que escreve muito sobre inovação, chamado Clayton Christensen, que ele escreveu o Dilema da Inovação. Ele fala que a inovação tem de 2 tipos, né? Você tem inovação de produtos e de processos. E o Brasil, com a Embrapa, nas últimas décadas, teve uma grande evolução nos processos da agricultura. E você pode falar, olha, mas tem questões de transgênicos, tal, isso é outro debate. Né? Isso é uma outra coisa. Eu estou falando da quantidade de alimentos e o Brasil hoje, sim, é um celeiro do mundo, produz 10 vezes mais do que a sua população consome. Então o Brasil exporta muito. O agronegócio é uma coisa poderosa no Brasil.
Mas na União Soviética, vocês sabem que quando Stalin subiu ao poder, lá no início do século XX, ele, ao dominar a Ucrânia, impôs uma grande fome aos ucranianos. Esse evento é conhecido mundialmente como Holodomor. E, infelizmente, quer dizer, eles foram tirando os grãos e as sementes e a produção dos ucranianos passo a passo para matar os ucranianos de fome. E foi uma fome terrível, tanto quanto essa do cerco da Samaria, e mães comeram também os seus filhos ali, na Ucrânia do século XX, nos anos 30 do século XX. Lá entre 1930 e 1932, milhões de ucranianos morreram. E muitos soldados russos que impuseram essa pena de morte aos ucranianos entendiam que estavam fazendo isso por um bem maior. Um ideal utópico do comunismo que o socialismo um dia iria alcançar, segundo os ideais de Marx. A grande fome que aconteceu na China de Mao Tse-tung, nesse período. Porque Mao também expropriou muitas fazendas produtivas e as deu ao governo. E no desastre que foi a política alimentar da China e o povo passando fome, o tirano e perfilou Mao Tse-tung, você sabe o que é, ele disse que o problema eram os pássaros, os pardais que comiam as sementes. Então que era para o povo chinês matar os pardais em todo o país. Matar os pássaros que aparecessem próximo às plantações. O que aconteceu? Uma praga, e veio não somente a fome, mas veio a peste sobre o povo chinês. Bem, diante da venezuelização da Argentina, diante do flagelo da fome da Venezuela, nós vimos nos anos 80 a fome na Somália, na África, né? Você lembra do USA for Africa, né? Que fizeram até aquele especial com vários cantores cantando, né? Que era hora da gente estender as mãos e ajudar as pessoas que passavam fome. Então a fome no mundo, ela é uma constante, ela não é uma exceção, ela é quase uma regra. E o Brasil alcançou níveis de produção de alimento em quantidade, a qualidade é outra coisa, mas em quantidade expressiva. De modo que é muito difícil você encontrar realmente alguém que passe fome. Eu tenho um outro vídeo que não é desse canal, mas eu vou colocar o link aqui na descrição, em que eu abordo essa questão da posição do Brasil em relação ao mapa da fome mundial. E você pode assistir ao vídeo aqui no link da descrição. Nós temos os chineses comprando muitas terras produtivas no Brasil. O presidente Bolsonaro, antes da eleição, já alertou que os chineses não estavam comprando no Brasil, mas eles estavam comprando o Brasil. E existem alguns aspectos de segurança que eu gostaria de ponderar com você. Eu não sei se você sabe, mas os chineses, eles detêm mais de 90% do porto de Paranaguá. Eu não sei se você sabe, mas o governador João Dória montou um escritório do governo do estado em Xangai e fez uma negociação com o governo chinês. Eu vou falar o governo porque não importa se são empresas privadas, porque toda empresa privada na China deve obediência ao Partido Comunista Chinês. Portanto, é uma empresa estatal disfarçada. Ela pode ter o nome de empresa privada, que é de um cidadão comum, de um empresário, mas na verdade é do Partido Comunista Chinês, que tem os seus segredos. Nós vemos nesse vídeo do Xi Jinping mostrando o expansionismo chinês, publicado lá no canal do Bernard Kister, que ele faz um juramento de não revelar os segredos do Partido Comunista Chinês. Mas repare, os chineses compraram 17 hidrelétricas brasileiras. O governador João Dória está concedendo praticamente
toda a malha ferroviária do estado de São Paulo aos chineses e a hidrovia Tietê-Paraná. Os chineses compraram a Rede Globo e a Bandeirantes. Você vai falar, não compraram não. É apenas uma mera parceria, uma parceria comercial. Certo, não, de fato eles não compraram. Mas quem põe dinheiro dentro de casa costuma mandar na casa. E é o que tem acontecido com algumas terras férteis lá em Goiás, você deve ter ouvido essas notícias. No estado de São Paulo, os chineses fizeram todas essas aquisições com o governador João Dória. Os chineses adquiriram 17 hidrelétricas. Os chineses entraram no mercado de ações, que até então eles não investiam em ações. E com essa pandemia, nós sabemos que muitas empresas vão perder o seu valor e será muito interessante para eles comprarem, né, grande parte daqueles que estão quebrados. A Rural Business, uma consultoria de agronegócio, tem alertado sobre essas políticas direcionadas da China e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, porque é coisa muito séria. Mas olha só, se os chineses têm investido tanto em infraestrutura, em ferrovias, em hidrovias, no porto de Paranaguá, qual seria o objetivo? Você pode pensar, é trazer os produtos da China para o Brasil. Mas talvez seja levar grande parte da produção, não só de minérios do Brasil, mas de alimentos do Brasil. Se eles se tornarem donos das terras produtivas e comprarem, vocês acham que eles vão priorizar a sua população, que tem 1 bilhão de pessoas para comer, ou vão priorizar os brasileiros? Vocês sabem qual é a política na história da humanidade dos povos sitiantes e dos sitiados? Dos povos dominadores e dos dominados, aqueles que dominaram os povos. Quando a Samaria foi dominada, foi imposta a fome aos seus habitantes. Quando a Ucrânia foi dominada, foi imposta a fome aos seus habitantes. Os dirigentes da Venezuela impuseram a fome por incompetência, só pela simples implantação do socialismo. Os dirigentes da Argentina estão fazendo o mesmo. Uma ponderação para você guardar e orar para que Deus livre o Brasil do comunismo, para que essa praga não venha sobre as nossas terras e mate o nosso povo de fome. Eu lembro ainda que o cantor Luiz Gonzaga fala de uma época de grande fome no Nordeste, que tem uma música dele que diz: seu doutor, uma esmola a um homem que é são. Essa seca ou vicia ou desonra o cidadão, algo assim, ele dizia. Porque uma pessoa sadia tinha que pedir esmola, porque não tinha o que plantar, não tinha o que comer. Nós temos visto a grande revolução que o governo Bolsonaro tem feito no Nordeste brasileiro, e isso é fantástico. É fantástico. Que é justamente para dar condições da produção de alimento e da produção, inclusive, muito mais rentável, porque você sabe que você plantar laranja é uma coisa, mas se você plantar orégano, o orégano ele vale muito mais do que a laranja em termos de peso. Quanto custa 1 quilo de laranja e quanto custa 1 quilo de orégano? São produções assim que podem ser, inclusive, incrementadas ainda mais e desenvolver a população do Nordeste e o cuidado, a estrutura que estão fazendo no Norte. O ministro Tarcísio de Freitas tem buscado cada vez mais a criação dessa estrutura. Nós não queremos o nosso povo passando fome, nem mendigando a povos estrangeiros a própria comida. Então, nós como brasileiros devemos estar atentos. Nós como povo de Deus devemos orar para que o Brasil não seja entregue nem à fome, nem a peste e nem a guerra. Deus abençoe você e a sua família. Um beijo desse professor.